Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mais uma vez, voltados aqui para o tema do Espírito Santo. Eu quero convidar você, antes de mais nada, a não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também passe este vídeo, compartilhe este vídeo com todas as suas redes sociais, com seus contatos, porque é importante que a gente entenda isso. A plataforma do YouTube, ela deixa o vídeo numa condição melhor quando ele se torna relevante. E como ele se torna relevante? Primeiramente, você deixando o seu like e o seu comentário. Depois, é você compartilhando e pessoas se inscrevendo. Quando isso acontece, o canal se torna relevante e o YouTube começa a colocar ele numa condição melhor. Lembrando que o nosso principal objetivo aqui é semear a palavra de Deus, que é o próprio nome do canal. Eu quero então pedir para você, não esqueça de fazer isso, tá bom? Vamos aqui a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Olá, muito obrigado por você ter esperado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus te adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Esta é uma passagem bem conhecida da palavra do Senhor, que fala sobre o momento em que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O nosso tema, como eu falei, é o tema sobre o Espírito Santo. Eu queria falar sobre esse relacionamento entre Espírito Santo e Jesus. São ambos membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos aqui uma ação que Jesus precisava fazer, mas que o Espírito Santo não estava longe dele naquele momento. Quando Jesus ele veio à Terra, ele veio com a missão de salvar a humanidade. Só que para que isso acontecesse, precisava que algumas coisas acontecessem, para que algumas coisas fossem realmente acontecessem de forma relevante, para que a salvação do homem fosse algo válido. Primeiramente, não podia ter pecado envolvido no meio. Não poderia, Jesus não poderia pecar, senão ele não poderia cumprir a missão. A missão dele deveria ser uma missão imaculada, ou seja, não podia ter pecado envolvido no meio. E Satanás estava ali justamente para fazer com que isso acontecesse. E aí é onde nós vemos a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Quando você lê o capítulo 3, o finalzinho dele, no 16, que diz que Jesus foi batizado e ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba
E ali a gente ouve, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, o próprio Deus. Ali estava a Trindade firmada naquela missão. Deus que havia mandado Jesus e o Espírito Santo sobre a vida dele, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Naquele momento, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, ou seja, havia necessidade de que se cumprisse na vida de Jesus aquelas determinações para que se comprovasse que ele estava apto a fazer aquilo que era a missão dele, que era salvar toda a humanidade. Como eu falei inicialmente, não podia ter pecado envolvido no meio. E para que fosse provado nessa situação, foi permitido que o diabo, que Jesus fosse para o deserto e que o diabo tentasse. Aí nós vemos aqui algumas situações muito importantes para a gente entender. Primeiramente, eu quero fazer uma conjectura rápida. Você imagina, por exemplo, uma empresa que ela fabrica um determinado tipo de peça ou de material ou de, sei lá, uma máquina, alguma coisa. E toda vez que ela fabrica esse utensílio, ela precisa passar por uma prova. O carro, por exemplo, as montadoras, elas montam o carro numa linha de montagem, mas elas sempre testam alguns ali inicialmente, depois de montado, para ver se está de acordo com aquilo que era o objetivo deles. Assim aconteceu com Jesus também. Jesus, ele nasceu de mulher, ele veio como homem, 100% homem. Naquele momento, nós lemos, por exemplo, aqui que Jesus teve fome. Então a gente pode ter a plena convicção e certeza que naquele tempo não era o Jesus Deus, mas era o Jesus homem. Era o Jesus 100% homem. Claro que ele tinha também a virtude do 100% Deus, mas naquele momento era o homem que estava em ação. Era o caráter do homem, Jesus, que estava sendo colocado à prova. Então nós vemos aqui, por exemplo, que Satanás veio cheio de vontade de fazer com que ele pecasse. E Satanás veio e depois de 40 dias que ele estava jejuando, a palavra de Deus diz que ele teve fome, onde a gente comprova que ele estava como 100% homem, para que ninguém coloque em dúvida, dizer, não, ele fez porque ele era Deus. Não, mas naquele momento não. Mas o Espírito Santo estava presente com ele naquele momento, que era aquele justamente que ia dar a força necessária para que ele pudesse continuar aquela peleja. Satanás, quando veio falar com ele, a primeira investida de Satanás foi justamente em cima da fome. Por quê? Porque Jesus havia ficado 40 dias de jejum, então ele estava com fome, como a Bíblia diz. E Satanás falou, agora é a oportunidade que eu tenho de fazê-lo mudar, de fazê-lo pecar. E vai para ele e lança sobre ele uma palavra dizendo, tu não és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, Satanás estava de alguma forma tentando fazer com que Jesus fizesse diferente daquilo que deveria ser feito. Ou seja, ele ia usar o poder de Deus para transformar as pedras em pães. E aí ele estaria indo contra aquilo que Deus havia determinado. Então ele, sabiamente, naturalmente instruído pelo Espírito Santo, falou a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós somos confrontados pelo diabo em momentos também de dificuldade. Em momentos quando nós temos alguma aflição, alguma coisa que está acontecendo da qual nós estamos sentindo que está sendo um peso, e aí nós tentamos encontrar uma saída e Satanás vem com uma facilidade para tentar fazer você pecar, para tentar fazer a mim que peque também. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Veja que ele é tão astuto que ele não veio procurar Jesus nos primeiros dias, quando Jesus chegou no deserto e começou o jejum. Ele veio 40 dias depois, quando Jesus estava sofrendo com a fome, que é uma coisa normal do ser humano. Ele estava como 100% homem. E a fome é um sentimento nosso.
é uma questão que só acontece com o homem, com o animal, com quem é vivo. E Jesus naquele momento estava sentindo fome. Então foi o momento que Satanás encontrou para tentar persuadi-lo. Satanás chegou ali e falou para ele: mande que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus, naturalmente orientado pelo Espírito Santo de Deus, falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mas Satanás não desiste. Assim como ele não desiste de mim, de você, ele não desistiu naquele momento de Jesus também. E aqui nós lemos depois, no verso a seguir, que ele diz assim: novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Foi uma outra situação. Ou seja, Satanás tentou de alguma forma pegar Jesus como sendo homem, pegar Jesus na questão do desejo de ter as coisas, do desejo de poder. Ele tentou dizer para Jesus o seguinte: olha, tu não é o Filho de Deus, prova que tu é Ele, prova que tu é o cara. E Jesus naquele momento simplesmente se negou a fazer aquilo que Satanás queria que ele fizesse, ou seja, ele não se permitiu pecar. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem aquilo que eu e você gostamos, desejamos. Você tem desejo de alguma coisa na sua vida pessoal, você tem desejo de comprar um imóvel, você tem desejo de ter um carro, e às vezes ele vai te trazer algo, ele não é dono de nada, mas ele vai de alguma forma tentar te trazer uma facilidade para que você peque, para que você caia, para que você seja destruído. Esse é o objetivo dele. E aqui nesse momento, quando nós lemos essa palavra, era o objetivo dele de fazer com Jesus. Por quê? Ele precisava provar para o mundo que Jesus não era capaz de ser o Salvador. Mesmo que ainda o mundo não o conhecia, mas haveria de conhecê-lo. Mas Satanás já sabia quem ele era, porque senão ele não teria ido lá. Ele sabia que aquele era o Filho de Deus, porque ele já o conhecia quando ele esteve lá no céu, quando ele era Lúcifer, um anjo de luz. Então naquele momento, quando ele vai lá e oferece para Jesus todos os reinos da terra, ele tenta puxar pela vaidade do homem, mas Jesus sabiamente falou para ele. Então diz Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus não se deixou levar pelas vaidades. O Espírito Santo que estava sobre a vida dele o orientava. E eu creio que ele está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E ele nos orienta. Sabe por que muitas vezes nós caímos em erros fatais? É porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. É porque nós não ouvimos a voz do Senhor na nossa vida. E muitas vezes tem algo que nós queremos fazer e Deus está, através do Espírito Santo, já levantando as placas, dizendo: não vá. Placas é uma forma simbólica que eu quero trazer. É como se você estivesse andando numa estrada e você vê várias placas sinalizando algumas situações. Assim Deus faz comigo e com você quando há alguma coisa que vem sobre a nossa vida. O Senhor levanta placas mostrando para nós que o caminho não é aquele, e muitas vezes nós nos deixamos levar, muitas vezes nós nos deixamos cair naqueles caminhos. Jesus aqui, ele não se permitiu fazer isso. Uma outra coisa que Satanás fez também foi um desafio para o Senhor, para tentar mostrar, para que ele pudesse mostrar quem ele era. E diz assim: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes o inimigo das nossas almas tenta fazer isso conosco. Ele tenta fazer conosco o que ele tentou fazer com Jesus. O que ele quis fazer com Jesus? Ele disse para ele naquele momento, de uma forma indireta: mostra quem tu és, mostra que tu é bom mesmo, mostra que você é poderoso, se lança daqui, porque você sabe que Deus não vai deixar que você se machuque. Ou seja, o inimigo das nossas almas tenta criar dentro do nosso coração uma coisa diferente para nos fazer
Senhor, para nos sentir altivos, para que nós sejamos a nos sentir, é verdade, eu sou assim mesmo. Eu tenho muito medo quando eu, ou até mesmo outras pessoas, que a gente vê, que a gente traz na igreja para ministrar a palavra, ou quando eu vou em algum outro lugar e pessoas vêm e falam, olha pastor, mas que palavra foi essa? Que palavra maravilhosa! Eu tenho medo disso. Eu sempre peço para Deus, Senhor, não deixa que o meu coração se envaideça, porque o dia que o meu coração se envaidecer, tudo isso cai por terra. Tudo aquilo que eu vivi até hoje não vai valer de nada. Foi o que Satanás tentou fazer com Jesus aqui, tentou dizer para ele, mostra quem tu é, mostra que tu é poderoso, se lança daqui para baixo. E Satanás estava ali tentando de todas as maneiras fazer com que Jesus pecasse. É como ele faz comigo, é como ele faz com você. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque os elogios que nós recebemos muitas vezes, por causa de coisas que nós fazemos, das quais não deveríamos ser elogiados. Porque, por exemplo, quando uma pessoa sobe no púlpito da nossa igreja para ministrar a palavra, ou quando eu mesmo subo no púlpito para ministrar a palavra, não sou eu que estou ali ministrando a palavra, é o Espírito Santo. É o próprio Deus usando o Espírito Santo para falar através da minha vida. Então, não sou eu que sou digno de nada. Digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória é o Senhor. Por isso que nós vemos, por exemplo, homens que foram homens excelentes no passado, foram homens que eram tidos como homens cheios do Espírito Santo, homens cheios do poder de Deus, mas que caíram por causa da vaidade, porque acreditaram quando Satanás usou a boca de muitas pessoas para elogiarem, para falarem para ele, olha, tu é o cara. Se não é você aqui nessa igreja, se não é você aqui nessa liderança, nada aconteceria. Você é poderoso, e a pessoa acredita que aquilo vem de Deus. E a pessoa acredita, então, muito cuidado. Eu falo para mim e falo para você que está me ouvindo. Muito cuidado com os elogios quando você faz alguma coisa em nome do Senhor. E também em outras situações também. Muitas vezes tem pessoas que elas gostam de ser massageadas no ego com os elogios, por coisas que elas são obrigadas a fazer. Pensa comigo, eu sou pai, hoje não tenho mais meus filhos dentro de casa, meus filhos casaram, cada um tem a sua vida, mas imagina, por exemplo, quando meus filhos ainda eram criança, eu ser elogiado porque meus filhos andavam bem vestidos, porque meus filhos comiam uma boa comida, porque meus filhos tinham uma boa casa para morar. Isso não é motivo de elogio, isso é obrigação minha. Eu sou pai, eu fiz a opção de ter filhos. Então, se eu fiz a opção de ter filhos, eu tenho que cuidar deles com dignidade. A palavra de Deus me ensina isso. Quando eu leio sobre família, a palavra de Deus me ensina isso. Então, todo louvor e toda glória que muitas vezes eu tento ostentar ali por causa de algo que eu fiz, ela deveria ser acreditados ao Senhor e não a mim. Então, são essas coisas que nós precisamos, por esses motivos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você der um passo na direção errada, o Espírito Santo ele toca em você e fala, opa, calma aí, você está indo para o lado errado, não é esse o caminho. Então nós precisamos tomar esses cuidados na nossa vida. Aqui nós vemos, por exemplo, a ação de Satanás em cima de Jesus, tentando de todas as formas tirá-lo dos caminhos dos caminhos corretos, tentando levá-lo a pecar. Por quê? Porque Satanás ele é oportunista, ele é legalista. Se Jesus cometesse qualquer tipo de deslize daqueles que Satanás estava colocando sobre ele, no dia de ser levado ao Calvário, ele estaria ali do lado acusando. Ele ia dizer para Deus, Senhor, lembra, ele não é digno também, mas não aconteceu, porque o Senhor saiu desta terra, voltou aos céus sem nunca ter cometido pecado. Ele muitas vezes, ele ensinou, ele mostrou como era o caminho. Em um determinado momento ele fraquejou, foi naquele momento em que ele estava em oração e ele pede, Pai,
se possível, passa de mim este cálice, mas imediatamente após ele, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, foi um momento que a gente costuma dizer que Jesus deu uma fraquejada, mas ele não pecou. Ele apenas, como homem, o seu coração estava meio que aflito, muito doído, carregando sobre ele todos os pecados da humanidade. E a gente vê isso quando lê o livro de Lucas, que Lucas fala que ele estava orando e o seu suor corria do seu rosto em formas de gotas de sangue. E eu um dia fui pesquisar na ciência o que significa isso, se realmente isso é possível, e a ciência fala que é possível acontecer dependendo do grau de aflição em que a pessoa se encontra. E naquele momento Jesus estava em extremo grau de aflição por causa dos pecados da humanidade e por causa daquilo que ele haveria de passar. Porque ele passou por um martírio muito grande até chegar ao Calvário e até o momento da sua morte. Em tudo, Jesus se manteve firme naquilo que o Pai havia determinado como missão. Motivo este que nós hoje somos livres da condenação do pecado. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós ganhamos o direito de entrar na presença do Senhor através de Jesus. E isso tudo, contando também que hoje nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, que é aquele que nos orienta, que intercede por nós, é aquele que ele é aquele que está ao lado do nosso Senhor Jesus, que é advogado, é o advogado que nos defende, e ele também é aquele que intercede por nós. Queridos, eu sei que esta mensagem do Espírito Santo ela é curta, e eu tenho trazido nessa forma mesmo, mas eu quero dizer para você que não deixe de buscar o Espírito Santo em tudo que você tem a fazer. Busque a presença do Espírito Santo na tua vida em todos os momentos, porque tudo aquilo que você fizer buscando o Espírito Santo, você vai alcançar. É no tempo dele, não é no tempo nosso. Não adianta eu achar que vai ser no meu tempo, porque no meu tempo não acontecerá, mas no tempo do Senhor. Então, que esta palavra possa encontrar guarida no teu coração, que você possa ouvi-la, discernir sobre ela e também compartilhar com as pessoas. Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais uma palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Obrigado por cada um que assistiu esta mensagem, que ainda vai assistir. Obrigado pelas nossas vidas, pelo nosso caminho que temos percorrido. Eu creio que o Espírito Santo está presente em nós em todo o tempo. Pai, obrigado, e que a tua paz e o teu amor seja presente em cada um de nós. Que a vida que o Senhor nos deu, que nós possamos ser gratos a ela e zelar para que nada seja perdido. Que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.